O mundo esteve próximo à maior crise desde a Guerra dos Mísseis essa semana. Porém, talvez isso não tenha sido notado pela maioria das pessoas, mesmo aqueles que estavam acompanhando de perto tudo isso. E no meio de toda essa crise, surgem propostas de cúpulas da paz. E nós precisamos entender também o que está por trás disso. Eu sou Paulo Henrique Araújo. É um grande prazer estar com vocês aqui para mais essa edição do Caravelas News no canal do professor Marcelo Andrade, a quem eu agradeço mais uma vez a confiança e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Vou pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal, deixar o seu like, e o like é muito importante também, pessoal. Pois assim, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante, né, para outras pessoas. Então, quanto mais like você der, mais vai ajudar aqui o canal do nosso querido professor. Bom, vamos lá, pessoal. Nós tivemos aí muitas coisas acontecendo essa semana e acredito que a principal dela é a crise da Groenlândia. Inclusive, foi tema do que nós conversamos aqui na edição da semana passada. E nós tivemos assim uma escalada enorme durante esses últimos dias. Eu afirmei aqui agora há pouco que talvez foi a maior crise desde a crise dos mísseis, né? Obviamente não estou aqui considerando, por exemplo, o 11 de setembro. Até teria ali algumas condições de fazer isso. Porém, nós estamos falando de a possibilidade de potências entrar em guerra, e guerra que não seria resolvida de maneira rápida, que não seria resolvida de maneira fácil. Apesar do que as narrativas e a câmara de eco, né, de narrativa ideológica também vai tomando nos últimos dias. Mas o quão perto nós estivemos de uma crise sem precedente, pessoal? Estivemos muito perto, porque nós assistimos reuniões sendo realizadas entre ambas as partes, tanto dos Estados Unidos da América quanto da Dinamarca e da Groenlândia. As reuniões seguiam dentro de uma normalidade diplomática de buscar entendimentos, porém uma retórica pública sendo utilizada principalmente pelo presidente Trump de maneira muito fora da curva e justamente com aliados históricos do país e, acima de tudo, aliados da Aliança Militar Defensiva da OTAN. Isso atingiu um outro patamar durante o discurso do presidente Trump na cúpula, né, do Fórum Econômico Mundial. Trump estava fazendo um discurso apaziguador, um discurso muito bem ponderado, né, eu diria até. Porém, quando chegou na questão da Groenlândia, ele até comentou ali no discurso, né, olha, retiraram aqui a parte da Groenlândia, então eu vou falar aqui, né, mesmo que retiraram, eu vou falar. E aí o Trump começa a falar de improviso. E aqui que a gente começa a ter situações muito preocupantes nesse dia, naquela manhã. Porque o Trump ele começa com muito respeito, falando que respeitava o povo da Groenlândia, respeitava a Dinamarca, entre outras coisas. Porém, Trump foi tomando ar ali durante o seu discurso e daqui a pouco ele estava dizendo os maiores impropérios possíveis, né, que diplomaticamente você tem que tomar cuidado quando faz com inimigos. Então, quando você faz com aliados, a situação escala ainda mais. Ele chegou ao ponto de dizer que, depois, né, de dizer que respeitava muito o povo da Groenlândia, Dinamarca e tudo mais, ele chegou a dizer que a Dinamarca era um pedaço de, perdão, a Groenlândia era um pedaço de gelo que não servia para nada. E esse pedaço de gelo ali era só o que eles queriam. E nós estávamos pedindo, porque nós sempre fizemos muito pela OTAN, eu sou o presidente que mais fez pela OTAN na história, o que não é um fato, tá, pessoal? Isso daqui faz parte da retórica, né? E aqui não se trata de ser contra ou a favor, né? Eu até peço para os amigos que talvez estejam, será que ele é contra, será que ele é a favor? Desliguem o chip do contra e o a favor. Aqui a gente tem que analisar a situação em si. Né? Trump não foi o presidente que mais fez pela OTAN, historicamente. Né? Ele também
colocou ali alguns outros pontos muito complicados, que a OTAN nunca fez nada, tá, para os Estados Unidos, o que também é algo que foge da realidade prática. E isso vem causando um desconforto muito grande, tá, entre países e até militares. Eu vou voltar nisso, mas o Trump ele prossegue dizendo o seguinte: olha, se vocês aceitarem a nossa proposta, nós seremos muito gratos. Mas se não, nós também vamos agradecer, mas depois vamos nos lembrar disso. Né? E no meio de toda essa crise, nós vimos uma escalada vindo principalmente da Rússia e de Vladimir Putin, onde diplomaticamente, através de Sergei Lavrov e também o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, a Rússia passou a dizer que apoiava a aquisição dos Estados Unidos e até mesmo a operação militar contra a Groenlândia e a Dinamarca. E aqui a coisa fica mais estranha ainda, né? Alguns podem pensar. Porque justamente uma das grandes prerrogativas que estavam sendo colocadas ali era de que era necessário ter a aquisição da Groenlândia para que a Rússia não o fizesse. E a Rússia passa a apoiar. É óbvio, pois essa é a mesma retórica que está sendo utilizada pela Rússia desde 2008, quando invadiu o norte da Geórgia, 2014, a Crimeia, e 2022, quando invadiu o Donbás, na Ucrânia. Então, validaria a estratégia, a diplomacia de invasões que era muito comum até o século XIX e quebra a ordem global. E justamente esse ponto vem trazendo muitas críticas, como eu estava dizendo. Por exemplo, Donald Trump disse que a OTAN nunca fez nada pelos Estados Unidos. Bom, meus caros, o 11 de setembro, que eu citei agora há pouco, ele foi o momento onde, durante toda a história da OTAN, o artigo 5º foi conclamado. E o que diz o artigo 5º da OTAN? Que se um membro for atacado, todos os outros consideram-se atacados e irão prestar assistência militar para esse membro. E a única vez que esse artigo foi acionado foi justamente após o 11 de setembro. E adivinhem, os países europeus, todos que fazem parte da OTAN, responderam. E além disso, enviaram ali mais de 30 mil homens, dos quais, nas guerras iniciadas ali pelos Estados Unidos, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, tivemos ali mais de 5 mil baixas de europeus, muitos dos quais morreram. A maioria desses 5 mil aí perderam a vida. Nós tivemos um vídeo, inclusive, que foi gravado pelo secretário dos veteranos do Reino Unido nas últimas horas, dizendo justamente sobre isso. Ele que, inclusive, lutou no Afeganistão ao lado do que ele fala de grandes companheiros do exército americano. E que isso, né, não é uma verdade. O Trump até chegou a publicar nas últimas horas também, que se a OTAN então quiser fazer alguma coisa para os Estados Unidos da América, mandem soldados aqui para cuidar da fronteira sul dos Estados Unidos, que aí os nossos agentes vão cuidar de outras coisas importantes. O que não faz parte do contexto da OTAN. Não é uma medida que faz parte das atribuições do que para a OTAN serve. E o que vai ficando cada vez mais claro é que, por algum motivo, Donald Trump ele talvez esteja tentando minar ou destruir a OTAN, o que pode ser um tiro no pé para o próprio Estados Unidos da América a médio prazo, tá, pessoal? Existem várias discussões. Mas os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo? Isso não se discute. Isso, eu diria que eles estão à frente de qualquer outro país no mundo, assim, por muito, mas por muito mesmo. Só que, como nós já vimos, uma guerra não é vencida somente por esse poderio.
né? A história nos mostra que muitas vezes um exército menor, menos equipado, com resiliência, estratégia e a custo de muitas vidas, às vezes consegue, né, ter resultados diferentes. E toda nação precisa de aliados. E quando você começa a partir para um processo onde todos os aliados começam a ser maltratados, isso pode demonstrar algo preocupante. E nós temos aí uma figura central que, particularmente para mim, enquanto analista que acompanho em tempo real todas essas questões, principalmente bélicas, vem me surpreendendo. Uma figura que não se esperava muito, mas que vem entregando bastante, tá? Ou melhor, até para melhorar minha frase, uma figura que esperava-se pouco, mas vem entregando muito. Mark Rutte, ex-primeiro-ministro holandês, que foi um péssimo primeiro-ministro holandês, diga-se de passagem, em vários aspectos, mas que tornou-se secretário-geral da OTAN. Mas Mark Rutte talvez seja a pessoa hoje que mais possui habilidades para lidar com Donald Trump, o ego do presidente americano. Em todas as questões diplomáticas entre líderes mundiais, ele é quem mais tem conseguido entregar. E depois desse discurso, que foi bastante polêmico, de Donald Trump e horrorizou de maneira bem clara várias questões, Mark Rutte teve uma reunião importante. Um outro parênteses aqui, pessoal. Nós vimos, tá, nesse dia desse discurso do Trump, uma parte do discurso do Donald Trump, principalmente o que estava no script, o que estava escrito antes de ele falar de improviso, ele trata de muitas coisas que são verdadeiras, tá? Ele aponta vários problemas verdadeiros que existem hoje, não só em relação à Europa, mas em diversas nações do mundo, tá? E justamente quando o Donald Trump aponta esses problemas, nós temos uma câmara de eco que vai trabalhando, tá, nas redes sociais, que não se iludam, a máquina de propaganda existe de todos os lados, tá? E essa máquina de propaganda pega somente essa parte que é verdade, que são apontamentos corretos, que são coisas certas que o presidente Donald Trump falou, e elevam somente isso no discurso. E toda a questão problemática, ela é escondida. Então, quando você traz à tona os problemas que teve no discurso e o mais importante, que aquilo poderia simplesmente romper definitivamente o que ainda sobra dos escombros da ordem internacional que nós temos atualmente, que praticamente foi sepultada essa semana. A gente pode até fazer um vídeo posteriormente falando sobre isso, porque é um tema maior. As pessoas ficam no chip do eu sou contra ou eu sou a favor. E quando você está nesse modo, você vai tentar encontrar todos os subterfúgios possíveis para você dizer, não, mas isso aqui está certo porque eu sou a favor, então eu tenho que encontrar motivos para dizer que isso aqui está certo. E é possível você ver coisas boas e ruins no mesmo discurso e você apontar o que está certo, o que está errado, o que está problemático, o que está fora do eixo, né? Então, é um alerta que eu deixo aqui até para os amigos, e talvez nem precise, porque eu sei o quanto a audiência aqui do canal do professor Marcelo Andrade é qualificada, né? Mas eu só quero chamar a atenção para esse fator. Fechando, então, parênteses sobre isso, Mark Rutte foi para essa reunião logo depois do discurso do Donald Trump, e o que nós tivemos, então, foi um acordo que foi alcançado. Ainda não temos todos os detalhes, né, ali, ponto a ponto, mas eles vieram sendo divulgados nos últimos 2 dias e a gente já tem alguns dados. Primeiro, que o próprio Donald Trump anunciou que as tarifas que foram aplicadas sobre a Europa, elas tinham sido suspensas, não sobre a Europa, mas vários países, como Reino Unido, Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, França, né? E essas tarifas foram suspensas, tá? O Mark Rutte, depois ele deu uma declaração também, e aí ele adota uma retórica onde ele vai concordando com o Donald Trump, né, mas sem
abraçar toda a tese, mas vai ali inflando o ego dele para alcançar aquilo que ele quer, né? Ele tem sido muito habilidoso e, por exemplo, foi o Mark Rutte que conseguiu reatar os laços depois do maior escárnio diplomático que aconteceu na Casa Branca no ano passado ali, promovido pelo J.D. Vance com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, né? O Zelensky ele passou por um intensivão com o Mark Rutte e a gente viu como a Ucrânia conseguiu lidar melhor nessas águas turvas, né, diplomaticamente desde então. E depois, o que, que nós temos? A Groenlândia vai continuar com o mesmo status que ela está, que é o que o povo da Groenlândia quer. Ah, mas seria muito bom para eles. Olha, se eu estivesse no lugar deles, eu aceitaria. Mas é uma loucura eles não quererem. Pessoal, quem define isso é o próprio povo da Groenlândia. Para eles, faz muito mais sentido fazer parte da comunidade europeia. Para eles, fazem muito mais sentido ter a autonomia cultural que eles já têm e para eles fazem muito mais sentido ter problemas e enfrentar esses problemas atuais junto da Dinamarca ou contra a Dinamarca do que entrar em um ambiente obscuro, diplomaticamente e politicamente falando, né? Então, assim, talvez com a realidade que muitos de nós brasileiros têm, veja isso como uma vantagem. O que eu, particularmente, também vejo muitos pontos positivos para a Groenlândia. Mas é necessário ver que nós não estamos na Groenlândia, nós não conhecemos a realidade da Groenlândia no dia a dia, a realidade política, cultural, histórica, e tudo isso tem um peso muito grande, né? Dito isso, o que, que nós tivemos então? Uma solução muito parecida com o que acontece na ilha do Chipre hoje no meio do mar Mediterrâneo. O Chipre é um país independente que possui bases britânicas e as terras, tá, ali que fazem parte dessas bases britânicas, elas possuem autonomia total, ou seja, são parte do território britânico dentro do Chipre. Essa solução foi apresentada e, ao que tudo indica, ela é a solução que foi aceita ali por todas as partes, né? E então os Estados Unidos vai poder estabelecer bases militares dentro da Groenlândia e ele vai ter autonomia do território dessas bases como o território americano, que são pequenas porções de terra ali. Agora, o que, que nós temos aqui que trazer à tona, pessoal? Trump realmente saiu com algo novo para uma crise desse tamanho? A resposta é não. A resposta é não. Por quê? Já existe um acordo de cooperação militar entre as partes, tá? E esse acordo de cooperação militar foi assinado em 1951. E ali, pela segunda vez, os Estados Unidos da América, nesse documento, reconhece a soberania da Groenlândia e da Dinamarca, e a Groenlândia como um dos 3 países da Dinamarca, né? Algo que, inclusive, foi contestado pelo próprio presidente americano, que antes do discurso, Trump disse que, olha, qual foi o documento que deram? Porque a Dinamarca encostou alguns barcos lá na Groenlândia, agora a Groenlândia é deles, sendo que existem documentos e assinados por 2 presidentes americanos, um em 1916 e outro em 1951. E o outro ponto foi o que ele disse durante o discurso, que quando da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, quando a Dinamarca foi invadida pela Alemanha, os Estados Unidos eles montaram bases e a Groenlândia ali funcionou como um ponto, né, de envio. Principalmente foi muito importante na ajuda do Land-Lease e a União Soviética à Groenlândia, né, para encurtar o caminho ali. E o Trump disse que, olha, nós devolvemos. E aí ele para e fala, mas por que infernos fizeram isso? Não tinha que ter devolvido nada, o território tinha que ter ficado com os Estados Unidos. Que é mais ou menos, tá? E aqui eu não estou fazendo equivalência das figuras que eu vou citar, mas politicamente, né, ele estava defendendo no discurso que
fizessem-se o mesmo que Stalin fez no leste europeu. Porque conforme Stalin empurrava o exército nazista, né, de volta, ali depois da Operação Barbarossa, cada palmo que os soviéticos vinham como libertadores, né, do nazismo, eles anexavam territórios, como foi com a Hungria, como foi com a Polônia e tudo mais. Nossa, PH, mas não foi assim. Não, foi. A questão é que eles depois colocaram governos fantoches que respondiam à União Soviética e falavam que não, eles são livres para estarem aqui conosco. Na prática, é só uma falácia. Né? Então, isso foi algo também que pegou muito mal. Entendam, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui. Eu posso concordar com muitas das pautas, com muitas coisas que o Trump defende, mas ao mesmo tempo a gente não pode fechar o olho ou os olhos para o tamanho das crises diplomáticas que envolvem essa questão e as questões temerárias que estão dentro dela, né? E por que então você disse que ele não saiu com algo novo? Porque justamente esse acordo de 1951 já dava autonomia para os Estados Unidos da América ter bases ali dentro. Tá? E essa questão das bases militares, que já chegou a ter 14 americanas dentro da Groenlândia. A questão da possessão da terra, onde está a base, muda muito pouco. Mas é uma forma retórica de você dizer, ok, teve uma vitória aqui, né, conseguiu algo nesse caminho que estava sendo discutido. Mas efetivamente, na prática, o próprio presidente americano disse em seu discurso, é um grande pedaço de gelo que não vale nada. Então, qual é o valor de você ter, né, essa porção de terra? É óbvio que a gente sabe que isso não é, que a Groenlândia tem muito valor ali e, obviamente, né, essa possessão das terras, ela também tem valor. Mas não é um ganho que valha o tamanho da crise que foi criada, tá? Há também indicativos de que há um acordo de exploração de minerais para benefício mútuo. E aqui, ok, os Estados Unidos têm um avanço do seu soft power, e isso é excelente, né? Quando a gente olha o embate que está acontecendo do outro lado, que é a China. Muito bom, porque é um acordo entre aliados que será benéfico numa tripartite, ou seja, será benéfico para o Reino da Dinamarca, para a Groenlândia enquanto Estado autônomo do Reino da Dinamarca e para os Estados Unidos da América. Um bom acordo entre aliados, o que também poderia ser alcançado sem toda essa crise. Compreende? E aí nós temos, né, uma outra situação que é o desgaste interno que isso gerou para a administração Trump e o próprio presidente. Nós temos uma fonte lá no PH Vox, pessoal, que nunca nos deixou na mão em questões militares, tá? Desde 2022. E conversando sobre essa questão do desgaste, se teve desgaste interno, como isso poderia ter acontecido, essa fonte mandou aqui para nós, né, uma questão que eu vou fazer questão de ler para vocês aqui, ipsis literis, tá? As palavras dessa fonte. Deixa eu explicar melhor. Trump achou que, ao manipular a mídia e exagerar a situação, mostrando que envolveria os militares para que a Europa lhe entregasse a Groenlândia de bandeja, isso acabou se voltando contra ele. Sem dúvida, a Groenlândia é um local estrategicamente importante, mas ele deveria ter conduzido a situação diplomaticamente a portas fechadas. A manobra publicitária e o envolvimento de militares se voltaram contra ele diretamente, tá? Então, estou lendo aqui, ipsis literis, o que essa fonte, desenvolvida por nós já em questões militares, lá dentro, né, dos Estados Unidos da América, trouxe essa visão, sem contar o desgaste que já vem acontecendo dentro do próprio Senado americano e até na Câmara dos Deputados, que o Mike Johnson, né, essa semana, na terça-feira, esteve no Reino Unido. Mike Johnson é o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Speaker of the House. Ele disse no Reino Unido, olha, precisamos acalmar as águas e começar a olhar como sempre foi, como aliados no passado, no presente e para questões futuras. E isso por quê? Porque a temperatura também na Câmara baixa
entre os próprios republicanos estava muito e ainda está muito complicada. Tá? Muitos republicanos não estão concordando com essa linha argumentativa contra aliados históricos. Né? E aqui, pessoal, eu sei que muitos de vocês, e isso pode até ter relação, né, com o que nós estamos vendo, vai pensar, olha, mas a Europa realmente globalista e etc. Isso é uma coisa que eu sempre venho dizendo, que existe a questão e uma diferença entre você apontar problemas que existem e você ser injusto. E uma das maiores armadilhas que a mentalidade revolucionária possui é justamente você fazer a simplificação e o enquadramento, né? É muito diferente você ter uma elite burocrática dentro de um país e você simplesmente tratar o povo, as pessoas, o movimento cultural, histórico e como isso impacta na sociedade. Por exemplo, somos brasileiros governados pelo PT e tem o STF aí com a composição atual. Seria justo falar então que o Brasil e os brasileiros são isso? Entende? E é justamente pensando nisso, pessoal, que a Caravelas Editora está lançando um livro sensacional. Na verdade, é um combo. O combo da Europa, da fé à apostasia. Aonde você vai ter uma noção clara e profunda historicamente, principalmente em matéria de fé, o que é a Europa, como ela foi construída e depois como ela passou por um processo de destruição cultural, mas que essas raízes ainda estão lá. Porque você não pode jogar a água fora da bacia junto com o bebê. Se a Europa hoje está com diversos problemas, ela ainda é importante e ela pode ser resgatada. E o próprio povo europeu está trabalhando nisso. E entender isso em profundidade é muito importante, tá? Então, está sendo lançado esse combo fantástico, está em pré-venda, na pré-venda com um descontaço de 40%. Tá? E aí, o autor Hilary Belloc vai trazer para você, em 2 livros, uma visão muito clara para você ter mais ferramentas, inclusive, nesse tipo de situação e conseguir olhar, né, a realidade de uma maneira mais densa, para que os problemas existentes possam ser apontados, mas de maneira justa. Então, o link está aqui na descrição, o QR Code também tá, está aparecendo aqui na tela, e aí você pode aproveitar essa grande promoção e na pré-venda com 40% de desconto, tá bom? E aí, vamos aqui para o nosso último tópico do nosso Caravelas News de hoje, que trata-se realmente de mais um ponto que envolveu o Fórum Econômico Mundial essa semana, a cúpula da paz do presidente Trump. Na semana passada nós tivemos essa questão da cúpula da paz muito voltada a Gaza e vários chefes de Estado e líderes de governo pelo mundo começaram a receber cartas para fazer parte dessa cúpula. E um dos que primeiro disseram sobre isso foi o Javier Milei, depois nós tivemos o presidente do Paraguai também, entre outros. E ali isso causou um desconforto, porque uma das pessoas que recebeu essa carta para fazer parte da Cúpula da Paz foi ninguém mais, ninguém menos que Luiz Inácio Lula da Silva e também o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. E são 2 países bastante hostis ao Estado de Israel. E isso levantou a fúria, né, da administração israelense ali, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Porém, ao longo da semana, nós começamos a ter cada vez mais informações de que essa cúpula não era simplesmente para administrar Gaza, mas que ela seria algo maior, que vai se desenhando para uma nova cúpula global que, ao que tudo indica, pretende substituir o Conselho de Segurança da ONU, tá? E isso então começou a levar aí a um debate amplo. Eu separei aqui alguns pontos, tá? Que eu quero ler para vocês de quem aderiu, quem não aderiu e qual a formatação dessa cúpula, tá?
O que nós teríamos dentro disso daqui? Então, vou aqui trazer para vocês terem mais dados também, porque esse assunto está muito complexo ainda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva figura entre os convidados, mas até agora não respondeu ao convite. Outros países como Reino Unido, China, Croácia, Alemanha, Itália, Rússia, Singapura e Ucrânia também aguardam a definição sobre sua adesão. Entre os participantes confirmados estão Armênia, Arábia Saudita, Argentina, Azerbaijão, Bahrein, Belarus, Bulgária, Catar, Cazaquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos, Hungria, Indonésia, Israel, Jordânia, Kosovo, Marrocos, Mongólia, Paquistão, Paraguai, Turquia, Uzbequistão e Vietnã. Líderes de Belarus, Egito, Israel e Vietnã, apesar de terem aceitado o convite, não estiveram presentes no evento de lançamento da cúpula, que aconteceu dentro do Fórum Econômico Mundial. Até o momento, nenhuma das grandes potências globais formalizou participação. Entre os países convidados e ainda sem resposta, também estão Brasil, Reino Unido, China, Croácia, Alemanha, Itália, Rússia, Singapura e Ucrânia, tá? E aí, pessoal, a gente precisa entender o seguinte, tá? Primeiro, tinha-se uma questão de que o país, para estar ali, teria que desembolsar US$ 1 bilhão. Depois, isso foi desmentido e agora isso volta à tona. Nós tivemos Vladimir Putin, tá, inclusive, dizendo o seguinte: olha, damos as nossas congratulações ao presidente Trump pela iniciativa que nós apoiamos e nós queremos fazer parte, vamos pagar US$ 1 bilhão. Vocês podem retirar dos fundos que vocês congelaram da gente depois da guerra na Ucrânia. Mas é uma bigodagem sem fim, né? Desculpa, pessoal, é que é engraçado, né? A bigodagem do Putin nessa daqui foi assim, sem precedentes, né? Sem precedentes a bigodagem que foi aplicada pelo presidente aí, ou autocrata, ditador da Rússia, né? Mas tem outra situação que vai levando a uma incerteza sobre a cúpula, pessoal. Porque algumas coisas estão sendo, né, ditas sobre isso e o formato que ela teria, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Donald Trump, além de presidente vitalício, ou seja, mesmo depois de ele deixar de ser presidente dos Estados Unidos, ele vai continuar sendo presidente vitalício dessa cúpula, deterá o poder de veto e autoridade para convidar ou excluir países do órgão. Ou seja, o que está sendo apontado por diversos analistas diplomáticos internacionais. O Donald Trump está criando, né, isso. Ele mesmo chegou a verbalizar que pode ser uma alternativa para substituir a ONU. E ele vai ter, vai ser o presidente vitalício. Enquanto ele for vivo, ele vai ser o presidente dessa organização. Só ele tem o poder de veto. Se a cúpula define algo, ele vai lá e pode vetar, conforme aquilo que se espera dele. Então, assim, o Trump ele vai ter um poder, está sendo apontado, né, conforme essas informações vão saindo, um poder, assim, indiscriminado. Inclusive, se a cúpula definir que, olha, tal país pode ter aqui uma ação militar contra outro. Aí o Trump vai lá e pode falar, não pode, ele vai e veta, independente ali do que foi discutido. Ele tem o poder de veto. Ou o contrário, não, essa invasão aqui é injusta. E ele pode falar assim, não, ela é justa. Então, isso é um poder indiscriminado que preocupa muitos diplomatas e líderes dessas diversas potências, tá? Para aderir a isso. Inclusive, aqui também no documento fala sobre a possibilidade de convidar ou excluir países do órgão, ou seja, indiscriminadamente, se algum país fizer algo que o presidente da cúpula não gostar, no caso Donald Trump, ele simplesmente vai lá e fala, não, você tá fora, não quero você mais aqui. E detalhe, acabou de acontecer. Ele acabou de desconvidar, tá?
ele desconvidou, porque ainda não tinha sido aceito, o Canadá, porque ele não gostou do discurso do presidente do Canadá na cúpula do Fórum Econômico Mundial. Né? Então, formalmente, ele desconvidou através de uma mensagem postada no Truth Social. Então isso vem levantando, muitas dúvidas quanto à comunidade internacional sobre a adesão dessa cúpula. Muitos hoje estão aderindo, por quê? Porque ele é o presidente dos Estados Unidos da América. Mas existe uma questão que está sendo debatida, é o pós. O que viria depois? Né? Depois que ele deixar de ser o presidente dos Estados Unidos da América. Né? Isso também tem que ser posto aqui em consideração. E aqui finalizando, o Estatuto prevê mandatos de 3 anos para países membros, com a possibilidade de permanência estendida mediante a contribuição de 1 bilhão no primeiro ano, $1 bilhão. Abre aspas. Cada Estado membro cumprirá um mandato de no máximo 3 anos a partir da data de entrada em vigor desta carta, renovável pelo presidente. Este mandato de 3 anos não se aplicará aos Estados-membros que contribuem com mais de 1 bilhão em dinheiro para o Conselho da Paz no primeiro ano, diz o documento, tá, que foi assinado em Davos no Fórum Econômico Mundial. Vamos aguardar para ver como será a adesão dos países, e o que me gera mais interesse ainda nesse organismo, né, até do ponto de vista de analista, de estudioso do tema, é como será o comportamento dessa cúpula depois que o presidente Donald Trump já não estiver mais no Salão Oval da Casa Branca. Essa instituição terá musculatura para resistir, ela será um organismo importante nos debates mundiais, ou ela pode minguar. Inclusive, deixa a sua opinião aqui nos comentários, né? Eu quero depois ler aqui e ver o que você acha, tá bom? Meus amigos, essa foi a nossa edição do Caravelas News de hoje, a edição 12+1, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço, não deixem de dar o like se ainda não o fizeram, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.